Meus irmãos, que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre sua vida, seja sobre sua casa, seja sobre nós, povo de Deus, igreja sua, hoje e sempre. É um prazer nós nos encontrarmos juntos mais uma vez, para nós estarmos adorando ao nosso Deus, cultuando ao nosso Deus, orarmos juntos, lermos a palavra juntos. Hoje nós vamos ter uma reunião, um culto um pouco diferente, irmãos. Hoje nós não vamos transmitir música, nós não temos hoje, não estamos contando com os nossos músicos. Mas se Deus quiser, semana que vem a gente tem um culto com bastante músicas, né? Músicas alegres, animadas, para nós louvarmos, adorarmos esse Deus maravilhoso que é o Deus de nossas vidas. Mas eu quero convidar você para nós orarmos juntos, consagrarmos esse tempo que nós vamos desfrutar na presença do nosso Deus. Nós vamos ler a palavra, nós vamos meditar na palavra, nós vamos nos alimentar da palavra. E o desejo do meu coração é que Deus fale profundamente a sua vida pela palavra, que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida enquanto você se dispõe a ouvir a sua voz. E eu te convido a orar nesse sentido agora comigo assim: Deus, fala ao meu coração. Enquanto nós oramos, enquanto nós lemos a palavra, e você também precisa, naturalmente, né? Você precisa olhar para o seu próprio coração, ver se tem alguma coisa que porventura vem impedir a sua comunhão com Deus, a sua concentração, a sua alegria, a sua conexão, para que o Espírito Santo tenha liberdade de te conduzir nessa experiência, né? É como se a gente entrasse num ônibus agora, né? Num coletivo, e o próprio Deus é quem conduz, né? Nós seremos conduzidos, né? Nesse momento, nessa aventura, né? Nesse momento de culto com o nosso Deus. Então, vamos orar, consagrando esse culto e pedindo a bênção de Deus sobre nós. Vamos falar com o nosso Pai. Nosso Deus, no nome de Jesus, esse nome tão precioso, tão poderoso, ó Deus, que nós temos como nome sobre todo nome, Deus. Esse nome que nós invocamos a Tua presença e pedimos, ó Deus, que o Senhor olhe para nós, escuta, ó Deus, aquilo que nós estamos falando com o Senhor, te entregando, ó Deus, e aquilo que estamos aqui a rogar ao Senhor. Pai, obrigado pelo dia que nós tivemos, pela noite que chegou, pela semana que começou, por Tua graça, por Tua fidelidade, ó Deus. O Senhor tem sido um Deus tão amoroso, tão cuidadoso, fiel como sempre. Pai, muito obrigado em preservar, em cuidar, em guardar, em abençoar, ó Deus, as nossas vidas, Deus. Eu te louvo, ó Deus, pela minha casa, pela minha família, pelos meus irmãos, pelas famílias dos meus irmãos em Cristo, meus irmãos de sangue, de família, e venho pedir a bênção do Senhor sobre eles, nesse momento em especial que nós nos encontramos juntos, com o propósito, meu Deus, de falarmos com o Senhor e de ouvirmos a Tua voz. E também rogo que a bênção do Senhor e a Tua fidelidade, a Tua bondade, as Tuas misericórdias sejam sempre sobre eles, Pai. Pai, nós consagramos esse tempo, meu Deus, e pedimos, meu Deus, que o Senhor receba o que Te entregamos, meu Pai. Te entregamos nossas vidas, nosso coração. Que o Senhor sonde o nosso pensamento, nosso sentimento, nosso coração, e ver se há alguma coisa que precisa ser, meu Deus, removido, restaurado, e faça essa obra, Deus, para que nós terminemos esse dia assim, cheio do Senhor, da Tua presença,
da alegria, da tua alegria e da tua paz. É em nome de Jesus que nós assim oramos, Pai. Amém. Meus irmãos, então nós vamos ler a palavra, dando continuidade, àquela série que a gente vem pregando aqui, baseado no tema, de praticar a palavra, nesse desafio de praticarmos a palavra, conforme a palavra de Deus nos desafia a sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Essa palavra está escrita de uma forma assim, bem precisa e exclusiva, bem clara, na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. E meus irmãos, como cristãos nós sabemos que a palavra de Deus é boa, é gostosa. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. A palavra de Deus é uma coisa extraordinária e sem igual. Mas nós temos, assim como nós temos, nós crentes em Jesus, nós temos o prazer de ler, de ouvir, de falar a palavra, de receber a palavra. Nós temos essa alegria, mas também nós reconhecemos que nós temos um tão grande desafio, que é sermos praticantes da palavra, cumpridores da palavra. Às vezes uma palavra que é gostosa de ouvir, é bonita de ouvir, não é tão fácil de nós a colocarmos em prática. E nesses últimos domingos nós estamos falando de coisas difíceis para sermos praticantes da palavra. Falamos, por exemplo, no grande desafio que era amar os inimigos. Às vezes a gente não sabe nem por onde começar, mas a palavra de Deus é muito clara em nos ensinar a não retribuir mal por mal, a pagar sempre o mal com o bem, enfim. E como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, a colocar brasas vivas na cabeça dos outros, dos inimigos, não na nossa, para você ficar com a sua cabeça fresca e em paz. É um desafio de amar os inimigos, fazer o bem a quem te maltrata, orar por quem te persegue, enfim. Nós também temos falado aqui no desafio de nós termos cuidado sobre a ira, essa coisa tão essa força destruidora, essa potência maligna, que é um perigo para nós. E a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para irar-se. Temos falado aqui também a respeito do cuidado com a língua, o desafio de nós praticarmos esse cuidado com a língua, esse pequeno membro que é tão perigoso também e a gente precisa ter controle sobre ele. Nós falamos aqui sobre a necessidade de praticarmos misericórdia e compaixão. E hoje nós vamos falar, meus irmãos, de um outro grande desafio na palavra de Deus, para nós que queremos ser praticantes dela e não somente ouvintes, que é o desafio de nós praticarmos o perdão. E para nós lermos sobre perdão, eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra em três textos. O primeiro se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, meus irmãos. No capítulo 18 de Mateus, nós vamos ver os versículos 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecaria meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7.
a gente às vezes ouve mensagens, né, desse texto, né, a medida do perdão, né, e essa medida aí, Jesus está querendo colocar de uma forma assim exagerada, né, não querendo dizer que a medida do perdão é 490 vezes por dia exatamente, né, mas pelos preceitos judaicos, pelos princípios da religião judaica, uma pessoa era digna de perdão se ela viesse a pecar contra outra até 3 vezes por dia. E Pedro, entendendo, né, que os princípios de Cristo são maiores do que os princípios de qualquer religião, Pedro então coloca assim: Senhor, se eu dobrar essa medida e ainda colocar mais um pouquinho, de 3 para 7, tá bom assim? O que o senhor acha? Talvez Pedro, né, quisesse ouvir de Jesus uma palavra assim elogiosa, né? É incrível, né, que alguns de nós se acham, né? E a gente pensa até assim, né? Como Deus foi genial em me escolher, né? Porque eu sou tão bom, né? Talvez Pedro quisesse ouvir uma palavra assim do nosso Senhor e Mestre, né? Ao invés de ouvir assim: isso mesmo, Pedro, parabéns, Pedro, como você é uma pessoa impressionante, generosa, grandiosa, né? Não, meus irmãos, amorosamente, Jesus fala diretamente, e Jesus fala mansamente, e simplesmente Jesus fala com Pedro assim: Pedro, eu não diria, meu filho, 7, eu não elevaria essa conta de 3 para 7, mas eu diria 70 vezes 7, e não para dizer assim exatamente 490, mas algumas coisas, irmão, só tem sentido quando a gente fala com exagero. Quem conhece a família dos anjos, né? E eu sei que tem muitos dos meus irmãos, dos meus parentes, né, me acompanhando nessa meditação. A família dos anjos é conhecida com essa forma exagerada de falar, né? E às vezes de ser também, né? E nas páginas do Evangelho nós vemos às vezes o nosso Senhor Jesus usando alguns exageros. Como ele fala, por exemplo, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Agora ele usa outra vez um exagero assim também, né? Eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ora, de 3 para 490, né? É um exagero. E aí Jesus fala da medida do perdão. Na verdade ele está querendo dizer assim, né, que deve ser sem medida, porque é isso que a gente vai ver depois, analisando um outro texto, né? A gente vai ver, né, que assim como Deus nos perdoou sem medida, de forma ilimitada, nós também devemos perdoar assim os nossos irmãos. Um outro texto que eu quero ler com os irmãos está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, os versículos de 3 a 5 de Lucas 17. Esse texto que Jesus fala sobre perdão também, diz assim: olhai por vós mesmo, né? Em outra versão, Jesus diz assim: acautelai-vos. Ou Jesus diz assim: cuidado vocês com vocês mesmos quando vocês forem tratarem de perdão. Porque perdão não é uma coisa assim que você faz de forma descuidada, estabanada. O perdão é uma coisa que você precisa muito perceber como que você vai lidar com isso, quais são as suas motivações, suas intenções, o que está no seu coração. E cuidado, você precisa de tato para tratar desse assunto, porque é melindroso quando se envolve, quando se requer a necessidade de consertar as relações entre pessoas. E é disso que nós estamos falando, de necessidade de perdão. Nesta noite nós vamos falar sobre a necessidade de perdão, de pedir perdão e de perdoar. E Jesus diz assim: acautelai-vos
acautelai-vos ou olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Ah, irmãos, como a palavra de Deus é maravilhosa e sábia, né, irmãos? Como Deus é maravilhoso e sábio. Deus está dizendo assim, se seu irmão pecar contra você, sabe o que você faz? Vai lá falar com ele. Vai resolver com ele. Vai lá e fala com ele. Você não está incomodado? Vai lá e diz para ele assim, meu irmão, você errou contra mim. Eu estou zangado com você, meu coração está pesado com você, eu estou me sentindo mal comigo porque eu estou mal com você e eu vim aqui para a gente tirar isso a limpo, para a gente resolver. Né? Tem coisas, irmãos, que a gente precisa brigar. E a Bíblia diz, quando você estiver com raiva, não transforma a sua raiva no pecado. Né? Irai-vos e não pequeis. Mas vai lá e resolve com o seu irmão. E fala com ele. Meu irmão, meu coração não está legal com você. Na verdade, eu não estou bem nem comigo mesmo. E eu não vou ficar bem enquanto eu não resolver isso com você. E Jesus está dizendo isso aqui, irmãos. Olha só. Se teu irmão pecar contra ti, vai lá e fala com ele. E Jesus fala assim, vai lá e repreende-o. Em outra palavra, você vai lá e briga com ele. Sabendo brigar, né? E se ele se arrepender, perdoa-lhe, perdoa ele. E se pecar 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Olha como a Bíblia é maravilhosa, né? Agora eu quero ir com os irmãos no texto da carta aos Colossenses, no capítulo 3, os versículos 12 e 13, de Colossenses 3, 12 e 13. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, os versículos 12 e 13, diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, né, que é a paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, olha só, irmãos, vou ler de novo esse versículo 13, ó. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver, né, se algum irmão tiver queixa contra o outro, presta bem atenção, assim ou do mesmo jeito, da mesma maneira, na mesma medida, da mesma forma, fazendo a mesma coisa, como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmãos, esse texto aqui fecha esses 3 textos, né? Essa pequena série de 3 textos sobre perdão, e eu podia falar de tantos outros, eu podia falar de Mateus 6, em algum momento da pregação eu vou citar outros textos, né? Que falam sobre perdão. A Bíblia é recheada de histórias de perdão, cada qual mais maravilhosa, cada qual mais apaixonante, cada qual mais brilhante e divina. E a Bíblia também é recheada de casos, de histórias, de pessoas que se arrebentaram, que adoeceram, que passaram por situações tão difíceis por não trabalharem o perdão na sua vida e nas suas relações. E nessa noite, meus irmãos, a palavra que Deus traz para nós é a respeito da necessidade do perdão. Meus irmãos, está aqui uma pessoa que sabe que falar sobre perdão é mais fácil do que perdoar. Eu não sou mais um jovenzinho. Eu não sou mais uma criança.
Eu sei que eu não estou falando de uma coisa bonita, né, que é para a gente achar bonita. É mais fácil falar de perdão do que perdoar. Algumas pessoas passaram por situações tão agudas, tão graves, tão sérias. Algumas pessoas foram tão machucadas, tão feridas, tão traumatizadas, que têm suas razões para terem suas dificuldades de ministrar o perdão ou de pedir perdão. E como ser humano eu entendo isso perfeitamente. Eu acho que eu não sou uma pessoa que tenha dificuldade de pedir perdão. E eu tenho certeza que eu não sou uma pessoa que tem dificuldade de perdoar. Eu vou dizer aos irmãos por que eu não estou falando de mim. Pessoas que têm um temperamento, que têm uma propensão de um temperamento mais sanguíneo, e eu aproveito para dizer assim que todos nós, independente do padrão de temperamento que você vier a ter, você deve buscar um temperamento controlado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Um temperamento não é melhor do que o outro. Um temperamento é diferente do outro. Mas tem pessoas que têm mais dificuldades em perdoar e pedir perdão, e outros temperamentos, né, outros tipos de temperamento, a pessoa ela se resolve mais rapidamente, se refaz mais rapidamente, né? E isso lhe dá uma condição de perdoar e de pedir perdão mais rapidamente. Mas eu sei, irmãos, que não é fácil às vezes perdoar, e eu sei que não é fácil pedir perdão. Eu sei que não é. Mas, meus irmãos, nós estamos falando de uma coisa da qual todos nós temos necessidade. Todos nós. Todos nós temos necessidade de perdoar. Por que nós temos necessidade de perdoar, irmãos? Porque todos nós falhamos. Todos somos imperfeitos. Todos nós erramos. Todos nós vacilamos. Todos nós decepcionamos pessoas. Todos nós machucamos, ferimos pessoas. Então, todas as relações interpessoais, de irmãos, de amigos, na família, na igreja, todas as relações precisam ser permeadas, hidratadas de perdão. Nós precisamos perdoar, nós temos que perdoar, nós temos a necessidade de praticar o perdão, de liberar o perdão. Nós estamos falando aqui do desafio de praticar a palavra, né? Porque esse é o nosso testemunho, né? Nós falamos aqui de histórias lindas, né? Meus irmãos, quem não chora com a história de José? Que história linda, né? Eu já gostava da história de José. E quando me casei com Gisele, passei a gostar mais, porque era a história que Gisele mais gostava da Bíblia. E até hoje a história preferida da Gisele é a história de José. José passou 22 anos com uma mágoa no coração. Ele adoeceu de tristeza pelo que os seus irmãos fizeram com ele. E depois de 22 anos, que ele está em outra condição, bem diferente daquela que os irmãos, né, o deixaram. Ele agora é um homem honrado por Deus. Deus o colocou numa posição, né, de muita honra, né? E ele sendo muito abençoado, ele casa-se, ele tem o seu primeiro filho, e ele coloca o nome do seu filho mais velho de Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer. Manassés significa Deus
me ensinou a perdoar os meus irmãos. Demorou. Foi um longo processo. Deus tratando o coração dele. Mas ele entendeu que ele não podia viver sufocado com a mágoa, com a tristeza, com a ferida que seus irmãos lhe causaram. Até aí os seus irmãos pensavam que nem sabiam, nem desconfiavam que ele estava vivo, né? E nem sabiam da situação dele. Mas ele conscientemente, deliberadamente, ele sabiamente, ele decide perdoar os irmãos que tinham feito tanta covardia, tanta traição, tinha feito com ele uma crueldade, uma covardia, uma atrocidade, uma violência, uma ignomínia, uma coisa sem palavras, né? É uma coisa difícil da gente nomear. 22 anos depois, José está dizendo: Deus me fez esquecer. Eu quero também aqui lembrar outra história maravilhosa. Agora no Novo Testamento, Estevão, o primeiro mártir, né? O primeiro cristão torturado, apedrejado. Ele sendo torturado, ele ora a Deus e fala assim: Pai, perdoa-lhes. Eu tenho certeza que eles não sabem o que eles estão fazendo comigo. Perdoa-lhes. E o maior exemplo de perdão, irmãos, que a gente tem mesmo é Jesus, que assim como fez com seus algozes, fez conosco também, né? Ele sendo pregado na cruz, né? Ele também ora assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Então precisamos perdoar, porque todos somos imperfeitos. Se eu sou imperfeito, eu só posso esperar a imperfeição da minha esposa, do meu filho, do meu irmão, do meu amigo, do meu pastor, do meu líder, do meu chefe, do meu vizinho, né? Eu sou imperfeito. E o perdão é um lindo testemunho e é um necessário testemunho de cristão. E também eu devo perdoar, eu preciso perdoar, e porque a Bíblia diz, porque eu também fui muito perdoado. O texto último que a gente leu diz assim: assim como Cristo vos perdoou. Você lembra como Cristo te perdoou? Eu estou falando aqui no ambiente da casa, né, para 3 pessoas que estão me ouvindo, né, aqui no mesmo ambiente. A Gisele, o Caleb e a Dani. Vocês lembram, né, como Cristo nos perdoou? Ele nos perdoou completamente. Ele não nos perdoou pela metade, irmãos. A Bíblia diz que Jesus pegou nossos pecados e jogou no fundo do mar do esquecimento. E lá no mar do esquecimento é proibido pescar. Sabe? O mar do esquecimento é uma linguagem que a Bíblia usa para dizer que nem Deus se lembra, nem Ele sabe onde Ele jogou, nem Ele sabe onde estão, porque não interessa. Ele nos perdoou completamente, Ele nos perdoou eternamente. E Ele nos perdoou, irmãos, de uma forma assim, ilimitada. Ilimitada. Por isso que, se teu irmão pecar, não perdoa só 3 vezes, nem 7, sabe? Mas como Cristo nos perdoou. Meus irmãos, não é um desafio, meus irmãos, praticar a palavra? Que desafio, né? E se eu não perdoar? O que acontece se eu não perdoar? Meus irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus diz que se eu não perdoar, eu não posso orar. Porque se eu tenho um problema para resolver com o cônjuge, com um amigo, com um irmão, isso me impede
de falar com Deus. A Bíblia diz que eu não posso adorar se eu não posso perdoar. Eu não posso levar a minha oferta se eu souber que alguém tem uma coisa contra mim. Menos ainda se eu tiver uma coisa contra alguém. Eu tenho que ir lá resolver isso primeiro. Se eu não perdoar, eu não posso orar. Se eu não perdoar, eu não posso adorar a Deus. Se eu não perdoar, eu não vou ter uma vida de paz. Você já percebeu que quando você não perdoa, você fica carregando aquela pessoa com você? Aquele problema, aquela dor, aquela mágoa? Você vai trabalhar, a pessoa vai com você. Você chega em casa, a pessoa chega com você. Você vai para a cama, a pessoa vai para a cama com você. Você vai passar os dias de férias na Ilha Grande. Aquela pessoa vai com você. Enquanto você não resolver com ela, você não vai ter paz. E a Bíblia diz, você não vai receber perdão. Jesus, ensinando a orar no Sermão do Monte, né? Ele termina a oração do Pai Nosso dizendo assim, e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, a quem nos tem ofendido, os nossos devedores, assim como nós perdoamos. Então, se eu não perdoar, eu vou adoecer. Infelizmente, irmãos, as famílias e as igrejas estão cheias de pessoas doentes, porque não trabalham o perdão. E quando nós não trabalhamos o perdão, nosso coração se contamina e adoece. Adoece de mágoa, de rancor, de amargura, de ressentimento. A falta do perdão cria um entrave na minha relação com Deus. E a falta de perdão cria um problema de saúde física, mental e espiritual para mim. Daí a necessidade do perdão. Daí a necessidade de nós sermos praticantes da palavra nesse sentido. Eu não sei da sua vida. Deus é que sabe. Eu sei um pouco da minha. Mas, meu irmão, se por acaso o desafio de praticar a palavra vê o seu coração hoje, se você lembra de alguém que você precisa trabalhar no seu coração o perdão, especialmente se for liberar o perdão, considere em nome de Cristo Jesus, no amor de Deus, nosso Pai. Considere pelo que o Espírito Santo está falando ao seu coração, não o pastor, não o seu irmão, o seu amigo, né? Salvador. Não por mim, mas pelo que você ouviu da palavra. E que Deus nos ajude a sermos praticantes da palavra, praticantes da Bíblia, praticantes do cristianismo e não somente ouvintes. Porque não é isso que queremos, né, irmãos? E mais ainda, não é isso que Deus quer de nós. A Bíblia não é um livro para a gente achar bonito. E nós estamos falando de coisas bem difíceis, né? E perdão é uma coisa que é bem mais difícil praticar do que de falar. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de mim mesmo. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado pela palavra, Senhor, nosso Deus. Obrigado pela palavra, Pai. E que o Teu Espírito, agindo em nós, nos leve a atitudes concretas, a ações práticas. Deus, ajuda-nos a sermos cumpridores da palavra, praticantes, e não somente ouvintes, Deus. Senhor, nós reconhecemos que essa palavra é muito difícil e muito desafiadora para nós. Por isso nós pedimos a Tua graça, Deus, a Tua ajuda. Ajuda-nos a praticarmos isso, Deus, para
glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de nós terminarmos a nossa live, deixa eu dar uma palavra para os irmãos, especialmente para os irmãos que são do frade, os irmãos que são membros da igreja, e a igreja tem assim, um bom número de irmãos que saem de outros lugares, né, que não é o frade, para vir servir a Deus conosco, praticar a comunhão conosco, adorar a Deus conosco, são membros da nossa igreja, são pessoas importantes para a vida da igreja e pessoas para quem também a vida da igreja é muito importante para elas. Eu quero dar uma palavra para você, né, como pastor da igreja, conversando com alguns irmãos, diáconos, líderes. Nós temos nos orientado por esses dias e nós estamos aguardando os termos do decreto do prefeito que foi emitido essa semana, né, para nós trazermos uma palavra neste domingo. Meus irmãos, o decreto que regulamenta o uso do templo, das dependências físicas do templo para culto no município de Macaé, ficou mais ou menos assim: está liberado para culto do horário das 7 da manhã, né, até as 8 da noite, nos templos religiosos, né, de todas as denominações, com algumas restrições, eu diria muitas restrições. Por exemplo, no nosso caso, né, eu vou estar falando aqui coisas que implicam a nossa dinâmica de ser igreja e a nossa rotina, a nossa forma de existir no mundo como Igreja Batista do Frade, né, como Igreja de Cristo, né, que se chama Batista do Frade, aqui onde nós estamos. Meus irmãos, é preciso respeitar aquele limite de 2 metros entre pessoas. Os bancos precisam ser demarcados, né, lugares de assento, né, respeitando o distanciamento de 2 metros. Antes, porém, antes do acesso ao templo, as igrejas precisam ter uma equipe de trabalho, no caso aí uma equipe de diaconal, né? Além do pastor, todos têm que ter sido testados de Covid e ter dado negativo. Então, assim, isso para nós é uma realidade difícil. Eu não testei e a grande maioria dos líderes da igreja, dos diáconos, não fez teste de Covid e isso nos impediria de imediato de abrir o templo. Porque para abrir, eu teria ter sido testado, né, e ter dado negativo, né, eu e todos os diáconos. É preciso ter aquele tapete de higiene nos pés, né, para de desinfectar os pés. É preciso colocar aquele tótem com álcool gel. É preciso ter aquele medidor de temperatura, aquele termômetrozinho, né, aquela pistolinha que a gente encosta na pessoa para aferir a temperatura do seu corpo. E ninguém poderia fazer uso das dependências do templo com a temperatura acima de 37 graus. Nenhuma pessoa poderia entrar no templo se tiver alguém da família, né, com sintomas de Covid. Ninguém mesmo com sintoma de gripe, né? Não poderíamos, irmãos, usar água de bebedouro, não poderíamos fazer comunhão, aquele momento de comunhão, de comer depois do almoço, na hora do almoço, né? Depois do culto da manhã, à noite ou no horário de lanche, né? A gente não poderia ter aquela comunhão que nós entendemos que aquilo ali é um símbolo da Igreja Batista do Frade, né? Nós não poderíamos dividir bebedouro, fazer lanche, não poderíamos ter classes infantis, não poderíamos ter classes de escola bíblica, de discipulado. Então nós ficamos muitíssimo limitados. Por outro lado, nós estamos aproveitando esse tempo para fazermos algumas obras na igreja. E a gente foi fazendo, uma obra foi puxando outra,
E os irmãos sabem, né, a famosa obra de igreja, né? O cobertor é curto, né? E aí o nosso pedreiro, né, que é o nosso irmão Alexandre, ele ficou doente da coluna, ele está fazendo um tratamento de coluna, e aí as últimas coisas, né, que são as obras aqui, nós estamos fazendo 2 banheiros, né, que atendem às necessidades da igreja, né? Ainda não puderam ser concluídas, e mesmo lá no templo, nosso templo está ficando lindo, para a glória de Deus. Mas ainda lá nós estamos também com algumas obras que esperamos concluir por esses dias. Por essa razão, irmãos, eu venho dizer que amanhã nós vamos estar reunindo com alguns líderes aqui nas dependências do templo, e desde já eu quero pedir que os irmãos venham, né, com as suas máscaras, né, e a gente vai estar visitando aqui as dependências do templo e as dependências físicas da igreja e conversando sobre esse processo aí da gente voltar a reunir. Em breve, se Deus quiser, a gente vai estar transmitindo algumas lives lá das dependências do templo, com assim, presença muito restrita e limitada, né? E apenas algumas lives por enquanto. O fato é que nós precisamos continuar orando, observando as leis, respeitando as regras, né? Obedecendo às autoridades, né? E às leis, e continuar esperando, né, o retorno não só dos cultos, mas o retorno do próprio Cristo, né? Até que Ele venha. Enquanto isso, irmãos, a gente vai se comunicando por aqui. Eu continuo me colocando à disposição dos irmãos para fazer atendimento por telefone, por videoconferência, eventualmente receber os irmãos, né? Observando aí, né, também algumas medidas de proteção, como já tenho feito, né, tenho recebido irmãos, tenho enfim, dado algum atendimento e me coloco mais uma vez, né, à disposição da igreja e dos irmãos. No mais, desejo que Deus te dê uma noite abençoada, um restante de semana de saúde, de paz, de muita alegria na presença do nosso Deus. Que a bênção de Deus seja sobre sua vida, seja sobre sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.